Olá, a paz do Senhor seja com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Eu venho aqui com o coração aberto para relatar alguns acontecimentos e compartilhar com vocês, compartilhar com os irmãos alguns preceitos sobre a Bíblia, algumas coisas que tenho aprendido, algumas novidades para fazer os irmãos pensar. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre alguns ocorridos, alguns acontecimentos. Como muitos sabem, muitos que estão assistindo talvez não sabiam os motivos. Agora, após um ano do ocorrido, eu vou querer passar para vocês alguma coisa, né? Não vou me prolongar muito, porque não tenho mágoa, não tenho receio. Simplesmente adotei para mim um estilo diferente de analisar a Bíblia, de estudar realmente, certo? E eu gostaria de compartilhar, porque eu acredito que ninguém é feito robô. Sim, todo mundo tem um pensamento e pode estudar e analisar por si próprio e tirar suas próprias conclusões, né? Desde pequeno eu aprendi, dentro de uma denominação, eu aprendi sim, uma doutrina. Acredito que nós temos sim o mesmo rumo, que nós temos a mesma meta, que nós acreditamos no mesmo Jesus. Porém, essa trajetória que nos foi passada, essa trajetória tem que ser confirmada na Bíblia, assim como os de Bereia. Tudo que é passado a gente tem que analisar na Bíblia, e foi isso que eu decidi fazer. Por isso eu vou relatar para vocês. O ano passado, certo? Aproximadamente em meados deste mês, começou um pequeno grupo a fazer um estudo da Bíblia, um estudo bem direcionado a profecias, realmente profecias. Então nós começamos a ver que alguma coisa do que foi ensinado para nós desde o tempo que fomos batizados, do tempo da igreja, para muitos desde o tempo de pequeno, desde criança, né? Para muitos desde quando se entregaram para Jesus, muitas coisas não estavam condizendo com a Bíblia, a partir do momento que nós começamos a estudar realmente a Bíblia, deixar de lado livros seculares e estudar a Bíblia. Então, isso tornou a gente perceptivo de algumas coisas, e foi feito sim algumas perguntas para algumas pessoas em específico, até chegar na liderança da igreja. Essa liderança, inclusive pastor, em nenhum momento veio com a ideia de estudar ou de responder alguma pergunta. Sim, vieram com a ideia de disciplinar ou riscar o que a gente se retratasse sobre essas ideias, sobre essas perguntas que nós tínhamos. No meu caso foi um pouco diferente, então eu gostaria de falar sobre mim, sobre o meu caso. Como muitos sabem, eu sempre fui ativo dentro da igreja, ativo no sentido de cantar, cantei no quarteto, tenho amigos espalhados aí por todo o Rio Grande do Sul, pelo tempo de caminhada, pelo tempo que saía com o quarteto. Não me arrependo de nada, acredito que tudo é obra de Deus, certo? Eu acredito que cada um tem o seu ministério. Eu abraçava como o meu ministério. Não digo para quem está cantando não cantar, não digo para quem está pregando não pregar, mas assim, acredito que todos devemos sim estudar para ver se o que estamos fazendo está de acordo com o que a Bíblia pede, o que Deus pede na palavra dele. Então, irmãos, o que aconteceu no meu caso? Eu fui convocado a uma comissão. Como eu fui convocado à comissão, eu estive lá num dia determinado, mês de dezembro de 2014, e me foi perguntado, o pastor da associação que esteve ali me perguntou qual era a minha dúvida, o que eu estava levantando, né? Qual era o que tinha de diferente. E eu falei para ele: pastor, são muitas coisas, não é uma, não é duas perguntas, não é três, são muitas. E ele então me cita uma, e eu citei: pastor, sobre o santuário. Infelizmente ele ficou muito, muito bravo e se levantou e disse que eu estava querendo mexer na base da igreja, na estrutura da igreja. Só que assim, irmãos, não me interessa se é a base da igreja adventista, se é da Assembleia, se é da Católica. Eu quero saber da base da Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Então eu falei: pastor, vamos abrir a Bíblia que eu vou te mostrar qual é a dúvida, qual é a questão.
E eu nunca vi isso acontecer dentro da igreja. Naquele momento ele falou, não, aqui dentro você não vai abrir a Bíblia. No momento que eu penso assim, no momento que tu não pode te defender com a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Então me foi proposto de eu me retratar, ou de eu dar um tempo de um mês e pensar e refletir sobre o que eu estava colocando, para depois numa nova comissão ser aceito de novo ou não. E eu disse que eu não queria esse tempo. Não queria esse tempo porque eu não queria me retratar, eu queria era resposta sobre os questionamentos ali. E na verdade não foi me deixado abrir a Bíblia. Eu só deixei uma mensagem para os irmãos daquela comissão: leiam o livro de Hebreus. Não sei se leram, se alguém viu ou não viu. Agora, naquele momento eu não pude passar. E o pessoal tem medo de chegar até nós. O pessoal parece que não quer chegar, não quer saber, não quer perguntar, não quer pesquisar. É muito fácil nós estarmos com o estudo dirigido ou com o alimento espiritual mastigado por alguém. Mastigado, que eu digo, é influenciado. Isso se torna mais fácil. A lição fala sobre tal assunto, fala sobre outro assunto e sobre outro assunto. Beleza, é muito bom estudar, com certeza. Agora, o aprofundamento das Escrituras não se baseia em estudo dirigido, se baseia nos profetas. Nós devemos estudar aqui, devemos estudar ali também. Amós, Isaías, Jeremias, Zacarias, todos esses livros são proféticos. Também Daniel e Apocalipse principalmente. Infelizmente eu tenho que falar, o livro de Apocalipse está mal interpretado. O livro de Daniel foi interpretado errado também. Agora, como a minha questão seria, no livro de Hebreus que eu falei lá, a pergunta foi o santuário, eu queria introduzir com essa questão para vocês. Eu queria só que você pensasse, antes de criticar, sei que eu vou ser criticado muito nesse vídeo, eu acredito nisso, e eu defendo a liberdade de expressão, todo mundo pode se expressar. Agora eu gostaria que olhassem pelo menos com sinceridade sobre o questionamento que vai ser passado aqui, que você analisasse na sua Bíblia para ver se não é diferente da minha, se é em grego ou se é em inglês, qualquer uma. Enfim, analise o texto, analise este livro, analise o que está escrito e verifica como assim eu verifiquei. No mínimo você vai ficar com uma pulga atrás da orelha para entender. E pergunte para o seu pastor. Este é o primeiro vídeo que eu estou passando, vai ser este tema, porém esse tema é só uma introdução, porque muda muita coisa no pensamento, na interpretação de todas as profecias do livro de Daniel e Apocalipse. Muda muita coisa, irmãos. E nós temos visto aí que não está fácil de viver nesse mundo, está complicado, está cada vez mais difícil e a gente tem que sair do clube. Quando eu digo sair do clube, é entrar para a Igreja de Deus. A Igreja de Deus não é quatro paredes. A Igreja de Deus somos eu, somos você, somos todos nós, membros do mesmo corpo que é Cristo. Nós temos que estar unidos em Cristo, estudando a palavra de Deus, meditando dia e noite, porque infelizmente o futuro que nós esperávamos ter só aguardando o decreto dominical não é esse. Tem muita coisa para acontecer, infelizmente tem muita coisa para acontecer, só que as coisas já estão acontecendo, está aí, batendo a porta, e muita gente não quer enxergar porque acredita que já aconteceu. Enfim, introduzindo o assunto, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9. O livro de Hebreus é um livro transitório, onde o apóstolo Paulo ele está querendo passar a ideia para os judeus daquele momento de que o sacrifício terrestre ele tinha acabado. Aqueles preceitos do tabernáculo terrestre, esses preceitos acabaram. Agora nós temos Cristo como mediador, como sumo sacerdote e o intercessor. Não precisava mais os judeus estarem lá imolando o cordeirinho e fazendo aqueles sacrifícios e rituais, certo? Essa aliança, essa primeira aliança se tornou passada e Cristo é o mediador da nova aliança. Era isso que Paulo estava querendo explicar. Porém, vamos ler aqui o livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 2. Vamos tentar entender o que acontecia ali no tabernáculo. 9, capítulo